Olá, acadêmicos. Eu sou o professor Silvânio Medeiros, professor aqui da casa, Faculdade Marta Falcão, Wyden, e estamos aqui mais uma vez para apresentar o programa Economia na Academia. Muito bem, o tema de hoje será Tesouro Direto, alguns tipos. Mas antes eu queria relembrar a nossa última vinda aqui, cujo tema foi a relação, a comparação entre poupança e tesouro direto, né? Onde nós mostramos que o tesouro direto era bem mais interessante do que a poupança. Muito bem, só relembrando. E agora nós vamos continuar mais especificamente no tesouro direto. Vamos lá. O tesouro direto, antes de nós iniciarmos propriamente dito no assunto, o tesouro direto ele é um investimento, um tipo de investimento que foi criado através do programa do Tesouro Nacional no dia 7 de janeiro de 2002. Né? Foi criado com o propósito de fazer com que investidores, pessoas físicas, pudessem comprar e vender títulos do Tesouro Nacional. Né? Essa foi a ideia e dessa forma tentar democratizar os investimentos, o início dos investimentos no mercado financeiro. Essa foi a ideia. Muito bem. E eu posso dizer a vocês que o Tesouro Direto ele é um tipo de investimento que é muito democrático. Por que ele é democrático? Porque ele pode atingir qualquer pessoa aqui do Brasil. Quando eu falo qualquer pessoa, é justamente em dois pontos, em dois fatores principais. Quais são? O primeiro é o grau de risco. O risco, quando você investe no Tesouro Direto, numa aplicação, né, do Tesouro Direto, você tem um risco mínimo, quase zero, semelhante ao da poupança, né? Só que com uma rentabilidade bem melhor. Então, o grau de risco é muito baixo. Esse é o primeiro fator, o mais importante. E o segundo fator, que o torna democrático, é o valor que você vai investir. O Tesouro Direto não é como outros investimentos em ações, fundos imobiliários, né? Que necessita você ter R$1.000, R$5.000, R$10.000. Não. Com o Tesouro Direto, você pode ter apenas R$30, a partir de R$30, 30, 40, R$50. Então, por este motivo, ele é democrático. Esses dois fatores, risco baixo e um volume, um capital bem baixo, que todos podem, né, ter acesso. Muito bem. Alguns economistas, alguns especialistas na área, eles dizem que o Tesouro Direto é a porta de entrada para o mundo dos investimentos. Ele é a porta de entrada porque é onde você tem segurança do que você investir, apesar de não render tão bem quanto fundos de ações, mas tem um rendimento bem mais expressivo do que a poupança. Então você entra por ele e conforme você vai conhecendo esse mercado financeiro que é desconhecido para muitos, você vai tendo coragem e aplicando em novos investimentos. Muito bem. Como é que funciona o Tesouro Direto? Hoje nós vamos falar sobre 3 tipos, como o próprio tema nós mencionamos anteriormente. 3 tipos. Quais são eles? O Tesouro Direto pré-fixado, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA+. Tá ok? Muito bem, vamos começar aí com o Tesouro pré-fixado. Esse Tesouro pré-fixado, ele tinha um outro nome anteriormente, que é chamado de LTN, Letras do Tesouro Nacional. Agora não existe mais esse termo, né? Agora é um tesouro pré-fixado.
E como o próprio nome já diz, pré-fixado. Quando você investe, você que é um investidor que está iniciando agora, né, no mundo dos investimentos, mesmo sendo mínimo, ainda é superior, bem superior à poupança. Por isso que eu falo, Tesouro Direto, se você entende um pouquinho, é um pouco informado, você vai investir no Tesouro Direto, qualquer que seja ele, né? Nós estamos apresentando aqui 3, mas qualquer um deles rende superior à poupança. Pois bem, posto isto, vamos agora para o último tipo de Tesouro Direto, que é o Tesouro IPCA+. O que é o Tesouro IPCA+. Antes, nós temos que entender o que significa essa sigla, IPCA. IPCA, na verdade, é um índice de inflação, que mede a inflação, que significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E aí eles colocaram o mais, o símbolo de mais, quer dizer que é um pouco mais. Você vai já entender o que significa esse mais aí. Então, sabendo que o IPCA é um índice de inflação, e é bom também eu mencionar a vocês que IPCA é um índice de inflação que é medido, é feito, né, pelo IBGE. O IBGE que faz todos os meses quanto que é o IPCA, qual foi o índice de inflação de alguns produtos que já foram pré-selecionados anteriormente. Então, ele vai informar qual foi a inflação daquele período, daquele mês. Muito bem. E também é importante mencionar que o IPCA é considerado o índice de inflação oficial do nosso país. O governo, né, o governo federal, ele utiliza do IPCA para dizer o valor da inflação oficial. Tá? Posto isto, vamos falar agora sobre o Tesouro Direto do tipo IPCA+. Esse é um dos melhores, né, dentre os outros, dos dois apresentados anteriormente, esse eu diria que é o melhor. Por quê? Porque ele utiliza duas variáveis. A primeira é uma taxa pré-fixada, tal como o primeiro tesouro que nós apresentamos, que é o Tesouro Pré-fixado, né? Então ele utiliza esse valor pré-fixado somado ao índice de inflação que é mensurado pelo IPCA, certo? Então, na pior das hipóteses, vamos supor que você a taxa pré-fixada foi 0, mas ainda assim o seu dinheiro vai ser corrigido para descontar a inflação, vai ser descontada essa inflação. Então, em termos práticos, trocando em miúdos, você não vai perder nada. Mas a gente sabe que tem um percentual dessa taxa pré-fixada, por isso o mais ali. Eu falei que ia explicar, né? Então esse mais é o valor da taxa pré-fixada, que vai ser somado ao que foi descontado pela inflação. Então quem investe neste tipo de tesouro direto tem um up, né? Tem um plus, ou plus, né? Que você vai ter um rendimento a mais. Ok? Espero que tenha ficado entendido a apresentação desses 3 tipos de tesouro direto. E por hoje nós ficamos por aqui. Esperamos nos encontrar numa próxima oportunidade. Até lá.